Oi, gente, paz do Senhor, tudo bom? Tô aqui para deixar uma palavra para vocês, né? Vocês sabem que eu tô lá no Instagram e aí eu sempre ponho enquetes lá no Instagram. E eles enquetes pediram, eu botei lá o que o pessoal queria que eu gravasse aqui pro YouTube. E uma das pessoas, na verdade, algumas pessoas botaram também palavra, não botaram só o louvor, o covers que eu faço. Então, estou aqui eu trazendo uma palavra para vocês, da parte do Senhor. Que Deus venha falar ao coração de vocês, que vocês estejam com o coração aberto para receber a palavra do Senhor, que o nome de Deus seja glorificado na vida de vocês, tá bom, gente? Então é isso, vamos lá para a palavra. Gente, a palavra hoje vai ser lá no livro de Segunda Reis, né? Fica no Antigo Testamento. Segunda Reis, capítulo 4, verso do 1 em diante, que eu vou ler aqui. Onde fala assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos, meus 2 filhos, para que lhe sejam escravos. E Eliseu perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestada vasilha a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilhas, nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei o resto. Bem, essa palavra fala sobre aquela viúva, né, que era casada com um servo de Deus, né, que naquela época foi ali chamado profeta, um discípulo dos profetas, mas ele veio a morrer. E aí ela ficou viúva, né, sem marido, e com 2 filhos para sustentar. A questão é que ela tem os 2 filhos para sustentar, e ela, né, o marido dela tinha deixado dívidas, e naquela época o sustento era diferente de hoje. E aí ela tinha que pagar, os credores vieram, a pessoa naquela época, quando pagava a dívida, as pessoas eram levadas como escravo e tal. No caso, o credor veio para cobrar, né, dela os filhos. Se ela não tivesse como pagar, se ela não pagasse, ele levaria os filhos dela como escravo, porque era para pagar a dívida que o marido dela deixou e não tinha pago em vida, e ela também não tinha uma boa circunstância, não tinha dinheiro para pagar naquela circunstância, naquele momento. A gente sempre vê as pessoas falando sobre a multiplicação, né, nesse tema e outras coisas. Mas eu vou falar para vocês, é um pouco diferente. Tem a ver com multiplicação sim, mas vou trazer para uma outra analogia, um outro entendimento. E o versículo que eu quero que vocês grifem é esse aqui, ó. Onde Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? E ele perguntou: Dize-me o que tens em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, né? Muitas vezes, vou fazer uma analogia para vocês. Muitas vezes Deus quer fazer uma obra na nossa vida, quer usar a nossa vida para algo. Deus separa cada pessoa para viver algo diferente, para um propósito diferente. Mas vamos falar aqui, por exemplo, de ministério. Vamos botar esse exemplo, né? Deus, por exemplo, quer te usar no ministério. Pode ser de louvor, pode ser de palavra, pode ser de profecia, em algum dom. Ou mesmo, vamos para vida profissional. Deus quer te abençoar numa área da sua vida, quer te levantar, quer usar você numa profissão. Mas você acha que o que você carrega, você acha que o que você tem não é nada ou é muito pouco,
para aquilo que Deus fala diante de você, para aquilo que Deus apresenta diante de você, né? Quantas vezes você já não ouviu Deus falando pra você, eu vou te abençoar nisso, e você fica, poxa, mas a minha realidade é totalmente diferente disso que Deus está falando. Ou você vê Deus fazendo uma promessa, falando, eu vou, por exemplo, de louvor, você vai cantar, você vai fazer isso, e você vê sua realidade diferente, distante disso, talvez porque você não tem nosso entendimento de cantar, ou não sabe cantar direito, ou tem dificuldade, tem vergonha, não sei, tem várias coisas, adjetivos que podem ser acrescentados aí. Mas você vê isso como muito pouco diante do que Deus quer fazer, você acha que não é nada, é algo que não dá para resolver, que não dá para lidar com a circunstância ali. Só que a gente tem que entender que nós vivemos para Deus, somos dependentes de Deus e quem é dono da nossa vida é o Senhor. Quem tem controle da nossa vida é Deus. Se Ele quiser fazer, Ele faz. E não importa se você só tem um pouco de azeite, não importa se o que você acha não é muita coisa, né? Você pode olhar, por exemplo, vamos botar aqui. A Camille, vamos usar o louvor, né? Que você já pode trazer o louvor. A Camille canta, né? Deus fala pra ela que ela vai cantar e tal, não sei o que. Vamos botar eu mesmo, porque já vivi exatamente isso e quando eu tava lendo essa palavra, falou muito comigo sobre isso, também nessa área, né? Tanto em outras, mas também nessa área. Quando Deus falou que eu ia cantar, eu tinha acho que 8 anos de idade, quando Deus falou que eu iria cantar. E que eu ia cantar, que eu ia gravar CD, e hoje em dia nem tem mais CD. Mas Deus falou que eu iria gravar CD, que eu ia cantar. E naquela época, quando eu tinha 8 anos, eu fiquei assim, feliz, né? Fiquei feliz e Deus falou até a cantora que eu inspirava, quem eu gostava de ouvir, foi muito lindo. Dessa parte, falou até o tom que eu cantava tudo, né? E eu nem entendia nessa época de tom, de nada, dessa parte. Eu não tinha esse entendimento. E Deus falou, através de um profeta na casa da minha avó. Né? Quando eu era criança, na casa da minha avó tinha muita oração, gente. Na verdade, sempre teve muita oração, mesmo depois que eu cresci. Mas eu lembro que quando eu era criança eu ficava muito lá, então eu lembro muito. Tinha muita oração, tinha muito profeta que era na casa da minha avó, tinha muita campanha, essas coisas, né? E quando chegava o profeta, o obreiro lá, pra orar, pra fazer a campanha, ela mandava todo mundo subir lá pra sala, que todo mundo ia começar, que a gente tinha que falar. Ela chamava todo mundo, era uma ordem, e a gente tinha que ir. E aí eu lembro que eu acredito que em média 8 anos, eu não me lembro exatamente certa idade, mas em média 8 anos, Deus falou comigo e falou que eu ia cantar, que eu ia gravar CD. Então, gente, naquele momento parecia meio impossível, né? E eu não cantava muito bem naquela época, eu tinha muita dificuldade de cantar, eu tinha muito medo, eu tinha muita vergonha. Eu gostava de cantar, mas eu tinha muito medo e muita vergonha. E eu não tinha domínio de voz, eu não tinha entendimento de como cantar. Então eu passava por muitas dificuldades, né? E quando Deus falou aquilo pra mim, eu fiquei surpreendida, porque eu ficava assim, mas como assim? E naquela época, eu tinha 8 anos, eu era criança, e eu recebia muita crítica, inclusive de dentro da minha família, né? Quando Deus falou assim, nossa, mas minha família fala que não consegui. Minha avó, não, minha avó falava que eu era desentoada, né? Aí eu ficava assim, como é que eu vou cantar? E aí, no entanto, por mais que eu quisesse ser cantora e gostasse de cantar, eu achava que não é impossível, né? No entanto, sempre quando eu ia fazer as coisas, eu ia pra outras áreas. Eu nunca ia pra parte do canto. Só cantava pra Deus mesmo dentro do quarto, legal. E participava do grupo de louvores nas igrejas. Sempre participei de criança, adolescente, jovem. Mas nunca como voz principal, nunca como voz de cara, né? Só participava só dos grupos de louvor. Que na época era Assembleia de Deus, então sempre tinha aqueles grupos muito grandes, né? Então a gente só ensaiava de um grupo e tal. Raramente cantava como voz principal. Eu sempre evitava também, eu ficava mais atrás. Depois, lá na minha adolescência, que eu já fui começando a cantar como voz principal, né? Depois de muitos anos. E aí já fui ali ficando menos nervosa, menos com vergonha. E eu lembro que quando eu tinha oportunidade de ficar muito nervosa, eu tinha crise de riso. Por causa que eu pensava muita coisa na minha cabeça. Uma vez eu lembro que eu tive uma oportunidade, eu acho que eu cantei e dei uma saudação. E foi a primeira vez que eu dei saudação numa igreja, e era só pra jovem, era algo interno, não era nada aberto. Ali que a nossa líder botou, né? Nossa, eu fiquei tão nervosa, gente, que eu consegui fazer meu dedo sangrar. E também uma vez eu fui cantar, a gente cantou em trio na Assembleia de Deus. Eu não lembro exatamente as meninas que eu cantei, porque eu era adolescente, eu devia ter uns, não lembro, 13 anos, 12 anos, não lembro.
Mas eu lembro que era criança e adolescente, eu não foi uma dessas épocas. Eu lembro que a gente foi cantar, eu fiquei tão nervosa, gente, tão nervosa, que tanto nesse dia da palavra em outra igreja, quanto nesse dia do canto, é, eu arranquei a pele da minha unha, assim, e sangrou, que eu tava morrendo de vergonha. Mas é isso. E aí, voltando pra promessa, Deus falou isso, que eu ia cantar, e sempre que Deus usava um vaso, ele falava que eu ia cantar. E eu sempre ficava assim, ai meu Deus, eu não consigo fazer aquilo. No entanto, eu só cantava um estilo de música, um estilo de cantora, porque era aquela minha zona de conforto. Eu nunca ia pras outras, que eu não sabia como fazer, eu tinha vergonha, eu tinha medo. Né? Até que depois de um tempo eu entrei numa aula de canto, pesquisei um pouco, mas não concluí ela. Depois entrei numa outra aula de canto, mas não concluí ela. Mas graças a Deus valeu, porque eu peguei experiência, aprendi algumas coisas lá. Mas cá estou eu, né, gravando vídeo pro YouTube e cantando. E cantando na igreja, né? E hoje, graças a Deus, pela misericórdia e bondade do Senhor, e como eu falei, a gente acha que a gente tem não é nada, a gente acha que a gente carrega é muito pouco, e aquele pouco de azeite, aquela botija é muito pouco para fazer cumprir a palavra do Senhor. Mas só que quem cumpre a palavra em nós, na gente, é Deus. Não é a gente, não é a nossa força, não é o que a gente acha que é certo, não é o que a gente acha que é bom. É Deus que vai nos capacitando, nos moldando, nos preparando para viver o extraordinário. Mas sabe o que a gente aprende com essa mulher? É que diante da circunstância, ela não desistiu, ela não parou e não ficou ali limitada, sabe? Porque quando acontece alguma coisa na nossa vida, muitas vezes o que a pessoa faz? Ela desiste. Ela faz uma vez e desiste. De uma circunstância, por exemplo, que ela perdeu o marido dela, ela poderia falar, ai, a entrega, porque eu não vou ter como pagar. Ai, eu não sei o que fazer, porque naquela época as mulheres não trabalhavam, elas cuidavam da casa. Há mais de 2000 anos atrás, as mulheres elas tinham um outro estilo de vida. Hoje que as mulheres já trabalham, são responsáveis por algumas coisas. Antes não, as mulheres elas viviam só em casa, cuidavam da família. Então, ela não tinha experiência, ela não sabia o que fazer, vamos supor assim, né? Então ela poderia se entregar à situação e falar, leva, porque eu não tenho o que fazer, eu não tenho como pagar. Ela podia pensar, eu não vou ter como fazer. Ela podia nem ter pensado em ir atrás de um profeta, mas o legal é que ela não desistiu. O importante é que diante daquela situação ela foi procurar ajuda no lugar certo, né? Vamos botar ali ela foi atrás do profeta, né? Homem de Deus. Às vezes a gente passa circunstâncias que a gente, de vez ir atrás da presença de Deus e buscar em Deus a resposta, a gente vai em outros lugares. E esses outros lugares não vão ser possíveis para responder aí o nosso questionamento ou nos ajudar, porque só Deus que nos sustenta, só Deus que pode fazer algo por nós na nossa vida. E ela foi no lugar certo, na presença do Senhor, buscar a resposta com quem era a pessoa certa. Então, nós temos que fazer que dessa mulher buscar a resposta no lugar certo, ajuda no lugar certo, porque quem pode fazer na nossa vida é Deus. Imagina um povo, alguém olhando e falando, essa mulher não vai ter mais jeito, né? Não vai, o destino dela vai ser ruim, porque o marido dela morreu. Mas não, Deus cuidou dela, porque ela foi buscar no lugar certo e ela não desistiu diante da circunstância. Olha só que bonito. Então é isso que eu quero falar para você, não desista diante da sua circunstância. Procure ajuda no lugar certo, que é na presença do Senhor, porque Deus tem resposta para você. Deus irá te ajudar, Deus irá preparar, Deus irá te capacitar. O que você acha que você tem é pouco ou não é nada, mas diante disso, Deus pode multiplicar, Deus pode crescer, Deus pode te prosperar, Deus pode te capacitar para ser algo extraordinário. Ela tinha apenas uma botija de azeite. E sabe o que tinha nessa botija? Será muito, será pouco, mas não importava a quantidade, nem se era só apenas uma. Deus multiplicou na vida dela porque ela buscou no lugar certo, ela não olhou para a circunstância dela, ela se levantou e foi procurar a solução e ela foi obediente, porque ela poderia sair de lá incrédula, sabe? Vamos dizer, não, falou, mas como é que eu vou multiplicar? Como que Deus vai fazer isso? E se questionar. Mas não, ela foi obediente, ela pegou a botija, ela foi lá, falou com os filhos dela, vamos pegar vasilhas aí dos vizinhos, vamos lá. Ela foi para casa dela, derramou azeite nas botijas e ela obedeceu ao Senhor em tudo, porque ela fez com a porta fechada, ela não chamou ninguém para ver, ela não chamou ninguém para ajudar, porque tem coisas na sua vida que Deus vai fazer na sua vida. Ele não vai querer que você chame pessoas para te ajudar, vai ser somente você e Deus. A experiência vai viver é você e Deus. Então deixe que Deus trabalhe na sua vida, busque a presença do Senhor,
Busque a resposta no lugar certo. Não desista diante dessa circunstância. Não desista diante dessa luta. Tome a posição que Deus quer que você tome. Obedeça a palavra do Senhor. Obedeça a ordem que Deus te dá, que te foi dada, né? E viva com a presença do Senhor. E viva experiências com Deus. Quando você vai viver experiências com Deus, nem sempre, muitas vezes, não vai ter gente do teu lado. Vai ser você sozinho, Deus. Ela poderia pensar, mas como que eu vou encher um monte de botija sozinha? Como é que vai ser isso? Meu Deus, como é que eu vou conseguir? Mas ela foi obediente. Ela fechou a porta e somente ela e os filhos delas viveram aquele propósito que Deus tinha. Muitas vezes a gente quer viver experiências com Deus e a gente quer levar amigos, a gente quer levar familiar, a gente quer fazer que todo mundo esteja ali conosco, mas às vezes Deus quer algo secreto, somente você e Ele. As pessoas vão saber, assim como nós estamos sabendo da vida, do que aconteceu na vida dela, que Deus fez. As pessoas vão saber, vão ver o que Deus fez na sua vida. Mas o momento da experiência, o momento do propósito vai ser você e Deus. Então não queira trazer também pessoas ao seu redor, que é o momento seu e Deus. Deixa Deus te moldar, deixa Deus te preparar, deixa Deus te capacitar. Não ache que o que você tem é pouco, porque a glória é de Deus. Quem faz na sua vida é Deus. Então queira viver experiências com Deus. Busque a presença do Senhor. Vá de encontro à graça dele, vá de encontro à presença dele. Você sabe onde está a resposta. Você sabe quem pode te ajudar. Você sabe quem vai te capacitar. É Deus. Não é o homem, não é sua força, não é seu entendimento. Ainda que você seja uma pessoa que busca, que seja esforçada, mas quem te capacita, quem te levanta, quem te abençoa, quem multiplica e quem te prospera é o Senhor nosso Deus. Então faça que nem essa mulher, e você viverá grandes dias na presença do Senhor, e você verá o cuidado de Deus na sua vida, e você verá que Deus não te desamparou, você verá que Deus cuida de você, que não foi nada em vão, e mesmo que nessa circunstância, Deus não te deixa. Deus poderia ter levado primeiro ela e deixado o marido, mas Deus levou primeiro o marido, para mostrar que Deus cuida de você. Porque muitas vezes a gente põe nossa fé, a gente cria expectativa no homem, mas Deus vem mostrando que não é o homem quem faz e a sua provisão não vem dele, mas vem sim de Deus. Porque se Deus não cuidar, não há homem, não há cargo, não há profissão, não há emprego, não há coisa que vai se sustentar, não há ministério que vai se sustentar sem a presença de Deus. Porque quem cuida da nossa vida, do nosso lar, é Deus. Então, se levante, busque a presença do Senhor, busque no lugar certo. Não desista diante dessa circunstância. Não ache que o que você tem é pouco. Desse pouquinho que você tem, dessa única botija de azeite que você tem, Deus pode fazer aí multiplicar muitos azeites em vida de outras pessoas. Então se levante, prossiga, deixe Deus te usar, deixe Deus te capacitar. Olha só, se eu tivesse retido a minha botija de azeite, hoje eu não estaria aqui trazendo uma palavra para vocês. Hoje eu não estaria cantando na presença do Senhor na igreja. Hoje eu não estaria postando vídeos no Instagram. Mas eu não retirei a minha botija só para mim e não achei que aquilo era pouco, que Deus não poderia fazer nada além das minhas forças. Mas eu creio que Deus era todo poderoso, eu creio que o Senhor é grande, eu creio que a glória é dele, eu creio que ele capacita, eu creio que ele faz muito mais, que a glória não é minha, mas é dele. É ele que transforma, é ele que capacita, é ele que multiplica. E hoje estou aqui passando essa mensagem para vocês para a glória do Senhor. Hoje vocês estão aqui ouvindo a mensagem do Senhor, né? Através de mim que não sou nada, mas para a glória do Senhor, porque eu não desisti, porque eu busquei a presença do Senhor, porque eu não me limitei ao que eu tinha, mas eu acreditei que Deus é grande para fazer infinitamente mais. Independente da minha circunstância, independente do que eu estou vivendo, independente de quem eu sou, porque a glória não é minha, mas é dele. E ele é quem fez os céus, quem fez a terra, quem abriu o mar para Israel passar. É ele quem te deu vida, é ele quem te dá força para estar dia após dia aqui nesta terra. Então glorifique o nome do Senhor, não desista, prossiga, busque a presença do Senhor e desse seu pouquinho aí de azeite, Deus vai multiplicar. Creia e tome posse, prossiga na presença do Senhor. Não desista, não olhe para trás, mas prossiga, avance na presença de Deus. Amém?
Espero que vocês tenham entendido a palavra e tenham edificado o coração de vocês, minha gente. Esse vídeo não foi fácil de gravar porque meu Deus, memória cheia várias vezes aqui no meu celular e eu tive que apagar um monte de coisa e gravar. Mas é isso, gente. O importante é que o nome de Deus foi glorificado e vai ser glorificado. Obrigada por estarem aqui assistindo. Que Deus abençoe a vida, a casa de vocês. Se você não for inscrito no meu canal, se inscreve para ajudar aí a crescer, para que Deus possa falar com outras vidas, outras pessoas conhecerem. Compartilha com quem você acha que precisa ouvir essa palavra. Nos siga nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Facebook. É Camille Falcão, igual como está aqui no YouTube, tá bom? É Camille Falcão. Curte se você deixou, deixe seu like. Comenta também se você quiser. Tá bom? E que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? É o que eu desejo para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus tenha edificado a vida de vocês através, né? Desta mensagem, porque eu não sou nada, tudo vem de Deus. Que Deus seja glorificado na sua vida também. Amém, gente? Então, obrigada. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe a vida de vocês. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.